Está começando o programa Conversando sobre Religiões Afro, um espaço de diálogo, cultura e fé para fortalecer o conhecimento e quebrar preconceitos. Sete vezes cantar, sete beiras abrir, sete ponteiras do mar. Sete cores por vir, sete mares em um, com a força de Ogum. O amor de Iemanjá, o mistério da sereia e a lua que mareia. Sete ponteiras do mar, sete ponteiras do mar. Sete vezes cantar, sete beiras abrir, sete ponteiras do mar. Sete cores por vir, sete mares em um, com a força de Ogum. O amor de Iemanjá, o mistério da sereia e a lua que mareia. Sete ponteiras. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Canta ponto, risca pemba, que é longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Canta ponto, risca pemba, que é longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Boa noite a todos e todas que nos ouvem através da Rádio do Trabalhador. Estamos aqui para mais um programa falando sobre a religião afro de Chapecó. Hoje começamos com um ponto em homenagem aos pretos velhos, né? Então, amanhã, dia de preto velho, então já começamos homenageando. E para nós iniciarmos aqui a nossa live, já quero dar o nosso boa noite à mãe Neisa, que semana passada tinha compromisso, não pôde vir, mas hoje está por aqui, né, mãe? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Carlos, boa noite, Arthur. Quase que não deu de novo, mas estamos aí, vamos aproveitar o dia, vamos dar uma boa conversa hoje. Isso aí. Tá puxado, né, os últimos dias, né, mãe? Tá puxado. cansativo. São coisas que a gente... Coisas da vida. Coisas da vida. Fazer Nós o quê? temos que tocar, temos que orientar também as pessoas que precisam, né, mãe? Então, Exatamente. como a senhora disse que esses dias ia ser um pouquinho pesado, ia ser um pouco mais, né, puxado. Na verdade, todos os dias eles são de acordo com o que a gente se movimenta, né? Sim. Se você se cobra demais, ele vai ficar pesado. Disso você pode ter certeza. Então, até numa festa que a gente foi de preto velho ali, última semana passada, eu escutei um preto velho falando. E, na verdade, é o fato. A maioria das pessoas pergunta, mas como é que eu deixo as coisas não me afetar? Como é que eu não me permito sofrer pelas coisas? É a mente. É como nós libertamos a nossa mente de pensamentos, de situações que vão nos trazer barreiras ou sofrimentos. Então, a mente livre, a mente liberta. Foi essa palavra que ele falou. Quem tem a mente liberta não se aprisiona por nada. E principalmente com a questão de um preto falando, que eles viveram em tronco, família arrancadas, pessoas sofrendo. E a gente diz, nossa, quanto sofrimento. E os pretos trazem uma evolução enorme, né? Sim. Eles trazem uma sabedoria enorme. Daí aquela fala dele foi muito importante de se ouvir, porque ele disse o que fazia ele suportar era não se apegar àquilo que a vida deles da matéria estava passando. Porque aquilo não falava deles, mas falava da ação das outras pessoas. E cada um deles se movimentou nessa construção de força. Então, cada vez que uma pessoa vai sentar à frente de um preto velho, por isso que ela se sente acolhida, se sente em casa, se sente cuidada, protegida, por causa disso. Porque eles têm essa espiritualidade, essa evolução deles de nos passar essa tranquilidade.
E essa é uma frase que eu acho que em todos os sentidos da nossa vida deve ser levado. Quando a minha mente não é aprisionada às dores que o meu físico suportam, eu vou viver muito mais em paz. Então a gente se sobrecarrega o dia da gente. A gente quer fazer várias coisas e às vezes não faz nada nem pra gente. Então se a gente tivesse o tempo. Faz nenhuma bem feita, né? Exatamente. Então tem que tomar cuidado com isso, porque dá um aceleramento na mente e acaba perturbando a noite. E aí, às vezes, as pessoas ficam falando, meu Deus, eu tô com uma ansiedade, né? E a ansiedade vem das Ansiedade. situações não concluídas, mas querendo concluir. Tipo, a ansiedade, na verdade, uma maioria das pessoas hoje tem, né? Então, se elas não buscarem esse equilíbrio, essa calmaria, elas acabam sofrendo. Sim. Principalmente porque é simples, a ansiedade é causada por coisas que eu ainda não construí, mas eu queria fazer, e coisas que só vai depender de amanhã. Então, por que eu vou sofrer por uma coisa que é de amanhã, que Sim. vai acontecer amanhã, e hoje eu estou sofrendo por aquilo? Eu diria que isso a gente se pergunta, mas ainda a gente erra nesse meio. Então, são questões que a gente tem que evoluir aí. Aprender, né? Um pouco E mais. aprender todos os dias. E somos todos assim, todos nós temos essas questões de avaliações. Então, a magia dos preto velho, a sabedoria dos preto velho, é que nós deveríamos estar mais atuantes junto com eles nesse nosso dia a dia, para não ficar tão dolorido, tão pesado ou tão cansativo. Agora o clima começa a mudar um pouquinho e fica um clima aconchegante. Eu gosto do inverno, porque o inverno ele é aconchegante, então Sim. acaba que algumas coisas você pesa um pouquinho mais. Eu diria que os dias ficam curtos, talvez por esse sentido mesmo. Para nós olhar um pouquinho mais para nós no descanso, Recolher um pouquinho mais, né? recolher um pouquinho mais. Esse é o sentido da coisa. A gente poderia ver isso, né? Agora, quem tem final de semana, domingo, tava mais frio, né? E nós organizamos lá um espaço para gatinha lá da Bruna, Sim. para ela dormiu a noite toda no mesmo lugar, sabe? Por quê? Porque estava Tava acolhida, né? Então acho que é acolhida, isso que nós temos que, né? confortável. Se a gente prestasse um pouco mais atenção Nos detalhes, né? detalhes, nos animais que a gente tem em casa, a gente via. Saberia como viver. Porque, na verdade, assim, o gato olha, se ele gostou, gostou. Se ele não gostou, ele não tá nem aí. O que ele busca é a paz dele, o equilíbrio dele. E a gente procura nas coisas que nem aconteceram o desequilíbrio. Então, isso é que a gente tem que tomar cuidado. Pra gente não passar um pouquinho da conta que nós mesmos podemos suportar. Senão, o bicho pega e pega valendo, que nem diz o outro. Mas aproveitando, já que nós entramos nesse assunto, mãe, a energia de um preto velho é uma energia que a gente nem consegue explicar, né? Eu já falo isso, porque é o nosso porto seguro, vamos dizer assim, né? Talvez essa seja a palavra, porque para dentro da Umbanda, por exemplo, para nós, é uma das nossas bases. Sim. É uma das nossas firmezas, é preto velho. Então, o preto velho é a sabedoria. E diz, então se tem um preto velho, você sabe. Não, a gente é ser humano. Sabe, são os espíritos que estão evoluídos nesse meio. E preto velho é a calmaria, é a cura, é a tranquilidade, é a paz, é o aconchego, é sorrir entre os dias difíceis, é cantar nos dias complicados. Então, quando eles sentam para fumar um cachimbo ou um paieiro, eles fazerem esses trabalhos, a espiritualidade já é magnânima nesse meio, né? Então, quando você vê um preto chegando, a maioria vê a expressão de um preto arcado, usando bengala, mas a espiritualidade em si não é assim. Esses são os reflexos da matéria em si. Porque a espiritualidade em si, um preto vem firme, focado na energia dele, porque é um espírito. Então, um espírito necessariamente não vem com os reflexos de uma vida terrena, vamos assim dizer. Ele vem com a evolução dele. Ainda que traga as histórias, que traga os conhecimentos, né, nessa força. E quando eles vêm nesse meio, eu acho que já é para acolher, já é para dar paz e dar tranquilidade. Que já tem um termo dentro do princípio da chegada de Fernandinho, trazendo na mesa kardecista, foi o primeiro que chegou, foi um espírito de um preto velho, né? Então, o preto velho falava de uma forma simplória, né, mais no ritmo de um preto, né? E ele não foi bem recebido na mesa kardecista. Ele foi tratado como um espírito pagão, perdido, que precisava de evolução. E logo em seguida chega um espírito que falava bem, tranquilamente, uma diplomacia tranquila, com palavreados de um filósofo, vamos assim dizer. Aí ele foi ouvido,
mas era o mesmo espírito. Então, para você ver como é que acontece para trazer esse conhecimento para o ser humano. Então, às vezes a gente tem uma visão de uma coisa e é totalmente diferente. O que faz nós olhar melhor uma situação, um momento na nossa vida é como nós estamos nos sentindo. Então, se eu estiver bem vestida, talvez eu seja bem vista, mas se eu esteja mal vestida, talvez eu não seja nem percebida. Sim, verdade. Então, o ser humano tem essa visão. Não basta só o conhecimento em si que aquele preto veio trazendo. O que valeu para eles era a diplomacia do filósofo, daquele que chegava falando bonitinho, aí ele era Sim. culto. Então, quer dizer, o ser humano ainda não conseguiu nem entender a diferenciação de energia. Porque se eu, como um médium, eu tratar dessa forma, uma fala simplória, uma fala humilde, para uma fala de palavreados, uma palavra de filósofo, vamos assim dizer, ser melhor do que a humildade de uma palavra, porque os dois eram o mesmo. Sim, sim, sim. Olha a ignorância do ser humano na Só a visão forma de espiritual falar que foi ainda. diferente. Só a forma de falar, mas o espírito era o mesmo. Entendi. Ele chegou falando como o preto velho, né? Que eles têm, às vezes, uns palavreados diferentes. Sim, sim. Alguns, Muito, às vezes, né? bem mais do que outros. Mas aí ele não foi bem recebido. Ele foi tratado para ser retirado, para ser acompanhado, para ser levado, para ele ser encaminhado à luz. Mas logo em seguida ele veio de novo, mas falando bem, filosofando, colocando as palavras certas. Aí ele foi ouvido. Aí no final ele disse: eu vim antes como um espírito de humildade, trazendo para vocês palavreados diferentes, e eu não fui bem recebido. E agora que eu falo assim, então para você ver como o médium tem que prestar muita atenção, para ele não se confundir, né? Para ele não tratar a humildade do espírito que está atuando com ele, porque às vezes é fácil o médium estar em um ego elevado, o caminho muito mais aberto, e ele abrir espaço para energias não compatíveis. Então ali já deixou para nós bem claro que o ser humano ainda é muito confuso nessa separação. Confuso não, eu diria que leigo nessa separação de situações, posições, condições. Então, somos muito aquilo que os olhos nos mostram e não aquilo que nós deveríamos sentir. Realmente é, né? Porque a mediunidade é sentir, não é o que eu vejo, é o que eu sinto. O que eu vejo, às vezes, na espiritualidade pode me dar um entendimento. Sim. Mas o que eu sinto é que me dá esclarecimento. Sim. Se você não parar para pensar, às vezes, assim, o pessoal me chama e fala dos sonhos que se tem. Isso não quer dizer que eu saiba dos sonhos, mas é que quando tu tá todo o tempo, né, trabalhando com a espiritualidade, você começa a interpretar detalhes da espiritualidade. Então, para mim, isso sempre foi muito bem claro dentro dos sonhos. Os sonhos que são situações baseadas no nosso dia a dia, que são corriqueiras, mas tem sonhos que eles já são mais firmes dentro da espiritualidade, dentro do nosso caminho espiritual. Então, ele traz em detalhes, em situações que, se você perceber, quando você está falando, eu sonhei assim, 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 você percebe nos detalhes o que significa. Então, eu diria que esse todo médium tem quando ele aprende a sentir, quando ele aprende a intuir e ter a visão. Agora, se eu preferir ter medo dos meus sonhos, porque ele foi um pesadelo, eu vou criar uma barreira enorme no meu dia a dia, que é a mesma impressão que eu tenho de um espírito em evolução ou não. Porque ambos podem nos ajudar, nos dar esse equilíbrio. Então, se alguma coisa, assim, aparentemente não foi aquilo que eu esperava, eu tenho que ter o discernimento e a clareza de entrar em meditação, em oração, porque nós não podemos mudar as coisas. Não. A gente pode melhorar algumas coisas. Se nós erramos, nós não permitir não errar e sim seguir no acerto. Mas se nós não entendemos uma circunstância como cabe e nós criar uma imagem daquilo ali, é tormento. Sim. Por isso que ela fala primeiro ali, que foi o pai Antônio até que falou, que quando a tua mente não é liberta, quando a tua mente não é livre, teus caminhos também não são. Porque através da nossa forma de pensar, de raciocinar, de intuir, que eu vou criar barreiras ou não. Porque hoje é fácil as pessoas criarem barreiras na vida. Sim, muito. Principalmente porque o emocional ele vai se alterar. Sempre. Ele vai se colocar numa condição complicada. Você vive com pessoas do teu meio social, do teu meio profissional e do teu meio emocional.
Às vezes pode ser comparado todas as mesmas formas, não porque são situações distintas, mas com você é a mesma pessoa. É como eu vou interpretar cada momento da minha vida. É como eu vou receber, é como eu vou digerir uma situação na minha vida que eu vou perder minha paz, eu vou fazer um extravio, ou eu vou ficar de boa. E Preto Velho, quando fala, ele traz essa simplicidade, essa calmaria, esse equilíbrio, essa sabedoria, com palavras assim que te mexem de uma hora para outra. Sim. Então, querendo ou não, isso fala de liberdade de pensamento mesmo, porque foi aquela frase que ele colocou: quando tua mente é livre, teu corpo, teu caminho não padece. Porque nós vivemos sobre o que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro faz, o que o outro fez. É tudo sobre o outro, né? Tudo sobre o outro, e nunca sobre nós mesmos. Não acontece nada de bom. Eu não faço nada. Mas o que eu estou fazendo na minha vida? Às vezes você estar batendo numa porta que ela não é tua. E que para ela ser tua, não adianta ela estar só aberta ali. Você tem que pegar e abrir ela. Porque existe um movimento teu, existe um esforço teu, existe uma prática tua. Se não for isso, não acontece. Eu vou lá no terreiro, vou pedir para uma entidade facilitar isso para mim. Olha, eles podem te dizer, vai por aqui, ó. Quando eles dizem para você, faz um banho, faz um escaldapé, toma um chá, vamos fazer uma simpatiazinha ali, ele está dizendo para motivar você, para elevar a tua energia. Já é o vai por aqui, né? Isso, vai por aqui, mas daí a pessoa vai lá, pronto, eu fiz o banho, e agora? Sentar e esperar. Senta e espera. O seu tio tem aquela frase, faz que nem a lebre, deita na sombra da árvore sem folha e fica. A tartaruga passa. E a tartaruga passa e não adianta reclamar. Sim. Então, querendo ou não, a gente comete muitas falhas. Sim. Quando nós nos colocamos como vítima e colocamos o outro como problema. Ainda que a outra pessoa nos provoque de alguma forma. Ainda que ela nos teste de alguma forma, ou a situação, independente, seja a situação ou seja a pessoa. É como eu vou lidar com isso. Porque se eu lidar como uma explosão, aquilo que poderia ser só um barulhinho vira uma bomba. E causada por quem? Pela minha mente, pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Aquela pessoa é maldosa, mas é problema dela, não é meu. Sim. Aquela pessoa fala mal do outro, a língua dela que está falando, não é a minha. Agora, se eu propagar isso, o problema é meu. Então, é coisas como eu absorvo. A outra pessoa está carregada. Normal, as pessoas estarem assim. Eu, você, qualquer um. Se nós não tomar cuidado, isso acontece. A questão é o seguinte, eu tenho que escolher se eu estou apta, se eu estou bem, se eu estou pronta para estar num local com a pessoa ou a minha situação. Se eu não estou bem, me desculpa aí, mas eu vou me retirar. Então, não é errado, a pessoa vai gostar ou não, mas daí não fala de você, fala da outra pessoa. Então, nós temos que estar na nossa defesa de alguma forma. Não basta eu cultuar os orixás, não basta eu reverenciar as energias que nos auxiliam, os espíritos que nos acolhem. Eu tenho que me acolher, porque se eu não me acolher, é um caos diário. Você vai sair para trabalhar de manhã, você levanta cedo, vai atrás dos teus funcionários, vai fazer tuas movimentações, você vai encontrar barreira. Agora, se uma barreira tiver aqui em você que seja maior do que aquela, a outra nem era, mas você criou uma. Sim. Então, duas, né? Exatamente, ficou maior ainda. Então, é como eu vou olhar as coisas. Sim. Eu sempre me pergunto às vezes, porque eu sou muito impulsiva em algumas coisas. Para mim, assim, para fazer, vamos fazer. Sim. É para movimentar, vamos movimentar. Então, às vezes, assim, eu tenho que entender o tempo de cada um, que é uma coisa que eu ainda não consigo, sabe, assimilar com as minhas coisas. Então, querendo ou não, ou eu pago o preço de me sobrecarregar, ou eu vou culpar alguém. Mas a culpa do sobrecarregar é minha, é sobre aquilo que eu estou fazendo. Porque de um jeito ou de outro as coisas vão se movimentar e vão acontecer. Né? Então, a gente tem que entender que a sabedoria de um preto velho, a base da nossa Umbanda, por exemplo, é quando a gente diz preto velho, caboclo e criança. Por quê? Sabedoria, força e discernimento, compreensão e aceitação. Então, essa é a base da nossa religião. É caridade, é amor e respeito. É outra simbologia de dentro, é outro caminho, é outra regra imposta para que nós tenhamos que aprender. Porque é fácil você falar as palavras.
caridade, amor e respeito. Sai fácil, né? Sai fácil. A questão é, entenda o que tu está falando para entender como praticar ela. Não é aquele que tem que viver dentro do terreiro, ser doente para isso. Não. Você tem que ter paz, tranquilidade, estar bem para isso. E quando não estar bem, esteja no terreiro para ser ajudado. A gente não precisa sempre ir para trabalhar, né, mãe? Não, você tem que ir para ser... E nós vamos para nós Sim, nos ajudar. Eu, por exemplo, como eu trabalho meio direto, assim, se eu não tiver um dia trabalhando com eles, eu não consigo, eu não aguento a carga. Mas como isso? Se você... O meu equilíbrio humano ainda é muito pequeno. A minha sabedoria humana ainda é muito A pequena. gente tem que aprender todos os dias, né? Mas todo dia, e é com as nossas ações, com as nossas vidas e com a das outras pessoas. Porque daí eles chegam ali, ó, num minutinho que eles chegam e falam uma coisa, fecha tudo que tu tava ali matutando sem precisão e pronto, resolveu. Daí você diz, é isso Olha que mesmo. fácil, né? Mas daí é simples, mas daí não, a gente tem costume de criar um caldeirão, fazer uma fogueira, queimar toda a comida antes para depois tentar comer ainda. É verdade. E ele já não, ele já tem aquele equilíbrio, aquela paciência. A gente diz, faltou hora do meu dia hoje. Faltou hora como? Foi você que não ocupou ele. Já chegou direto, faltou hora do meu dia hoje. Faltou o quê? Foi você que não fez direito? É, Então, quer dizer, presta atenção no que tu tá fazendo para tu reclamar. sim. Ó, entrou umas... Até nós vamos colocar depois pro pessoal, para alguns eu já passei isso, alguns ensinamentos para o mês, por exemplo, por ser mês de Preto Velho. E tem ali, porque teve lá no começo do ano, teve outros cuidados, que começou lá no ano passado ainda. Então, entrou um ali que eu achei bem interessante. Numa quinta-feira, você vai fazer a tua afirmação, com vela branca ou vela verde, vai oferecer aos caboclos, de preferência, passar bem a vela no corpo, na cabeça, para desacelerar, para pedir paz. Olha aí o ensinamento E já, né? firmar, exatamente. Só que daí, assim, eles firmou teu copo de água, firmou a tua vela, escreve 3 coisas que você tem que agradecer. E daí leia 3 vezes em voz alta aquilo. Porque a gente tem costume, às vezes, de pensar, mas não se ouvir. Então, querendo ou não, a gente tem que falar. E eles não é para lamentar, é para agradecer. Não é um mês para lamentar, é um mês para agradecer. Então, agradeça. Agradeça em voz alta antes de dormir. 3 coisas do teu dia, da tua vida, da tua semana. Sabe que hoje eu fiz justamente isso. Fui firmar minhas velas de manhã no altar, né? E eu falei, eu só quero agradecer por esse dia. A gente só tem que agradecer. Entendeu? E assim, foi um dia tão leve, sabe? Uma coisa tão... Mesmo com alguns... Eu acho que assim, nem foi percalços. Eu acho que foi o dia normal, sabe? Tranquilo, Nós é que assim, não ó. somos normais. Nós não somos normais, né? É verdade. Então, assim, pra mim foi de boa, sabe? Mesmo com, fechou uma aqui, mas abriu outra ali, abriu outra lá, entendeu? Então, assim, tem várias coisas que a gente fala. A senhora me falou semana passada, sexta-feira. Eu falei pra senhora de uma situação, né? Aí a senhora me disse o seguinte, de repente fecha uma porta, cara, se abre 10. Sempre assim. Né? Então, esse aprendizado que a gente É a tem nossa que levar. aflição. Essa ansiedade, né? Essa ansiedade nossa faz nós ficar tudo doido. Não faz nós pensar direito, não. Mas isso aí, vamos trocar um ponto de preto, doutor? Daí já voltamos em seguidinha, né? E aí continuamos com as nossas... Mas já tem um ensinamento aqui, né? Então, quinta-feira, passar uma vela branca, Uma vela verde, passa no corpo, passa bem na cabeça, porque é onde a gente bota um monte de minhoca, né? Passa bem na cabeça, pede clareza, discernimento, pede luz, passa no corpo para tirar, coloca no coração para acalmar e passa bem no corpo, acende ela lá. De preferência, coloca ali o alecrim e umas pedrinhas de sal grosso em volta e faz um copinho d'água do lado e daí agradece. Os 3 pedidos. Exatamente. Escreve Agradecimento, não eles pedido. e ainda agradece. Escrever para memorizar com os olhos e falar para ouvir. Então, quer dizer, agradece. Fala 3 coisas que você precisa agradecer. Acho que a primeira é a vida. Primeiro. Tá com um ponto, depois a gente volta. Axé no ar. Continue ligado. Já já tem mais Conversando sobre Religiões Afro. Filho, se isso cê precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Filho, se isso cê precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longa de fio, lá no seu Jacutá, e numa casinha branca de fio,
que a vovó tá lá, sentada num banquinho tosco e fio, com a sua rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela tem te ajudar. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela tem te ajudar. Pensa numa estrada longa e fio, lá no seu Jacutá, e numa casinha branca e fio, que a vovó tá lá, sentada num banquinho tosco e fio, com a sua rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela tem te ajudar. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela tem te ajudar. Pensa numa estrada longa e fio, lá no seu Jacutá, e numa casinha branca e fio, que a vovó tá lá, sentada num banquinho tosco e fio, com a sua rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Salve a vovó Maria Redonda. Você está ouvindo Conversando sobre Religiões Afro. Voltamos então por aqui e vamos agradecer aos nossos patrocinadores aí do mês de maio de novo, né? Que é os mesmos do mês de... Ainda bem que agora conseguimos fechar uma parceria legal aqui. Até agradecer ao Felipe, né, por essa dedicação, porque Felipe corre atrás dos negócios dos patrocínios aqui. Então vamos lá. Então, Clínica Divina Providência, Fisioterapia Integrativa do Trabalho, Ergonomia e Pilates. Agende seu horário lá em Palmitos pelo 99159-7381, lá com a Isis. E Clédia Espaço de Terapia e Equilíbrio da Alma. Então, agende lá o seu horário também com a Clédia. Precisar aí um reiki, enfim, né?
energização, enfim, toda essa questão aí, marca lá com a Clédia pelo 99903-8054. Catani Motos e Serviços, Motos, Serviços e Peças e Acessórios, né, ali no Presidente Médici. Agende seu horário pelo 98431 3070 lá com o Felipe Catani, né? Então, quer fazer uma revisão na moto aí, trocar correia, quer trocar, enfim, né? Entra lá em contato com o Felipe lá, que o Felipe resolve tudo que tem de problema na sua moto. E Mecânica Santo Antônio, lá do Gregory e da Elaine. Então, quer trocar óleo no teu carro aí, correia dentada, pastilha de freio, pneu, geometria, balanceamento. Então entra lá em contato lá, agende seu horário pelo 98865-7292. Cassol Mangueiras e Conexões, serviço de manutenção de máquinas e equipamentos, né? Na General Osório, no São Cristóvão. 98829-0177. Então agende seu horário lá pelo 99829-0177. Salutê, Centro de Fisioterapia, né? Da Raquel, lá no bairro Santo Antônio. É o 8880-6515. 8880-6515. Rafaela. A Rafaela, isso aí. Mercado da Água Amarela, o Mercado e Restaurante da Água Amarela. Transportes também da Água Amarela. Então, pelo 98834-7005. Então, precisou aí mercado, um restaurante, um transporte, entre em contato lá com o pessoal lá do Mercado Água Amarela, pelo 98834-7005. Vamos aqui para nossos recadinhos também, né? Iniciamos com a nossa ouvinte assídua aqui, mãe. A Geni, né? Um abraço bem apertado para a Geni, que é sempre ajudando a gente, né? Colaborando com a gente. Hoje tem bastante filho também. Hoje sim. Isso. Semana passada também, mãe. Semana passada deu boa. Eu não vi porque eu estava sem celular. Mas estava bem legal. Então, mandar um abraço aqui para a Geni. Boa noite, Geni. Seja bem-vinda mais uma vez. Também para Isis. Boa noite. Um axé a todos. Para o Valdecir. O Sabadinho, né? Boa noite. Peço a bênção à mãe Neisa e um axé ao irmão Carlos. O Maicon também, boa noite. O Ademir também, boa noite. A Rosângela também, a Rosângela e o Edivaldo. Então, boa noite, um axé a todos. A Bruna também, então tá lá em Palmitos, também está assistindo, está ouvindo, com certeza. Boa noite, um axé a todos, né? Então, você que tiver sua pergunta aí, né, sobre essa questão aí dos pretos velhos, a energização, enfim, manda para cá, que hoje a gente consegue responder com mais riqueza de detalhe, né? Hoje temos a nossa mãe aqui, que é quem nos orienta todos os dias aí, né, mãe? Então, vamos fazer o possível. Isso. Mãe, essa semana é uma semana, esse mês, na verdade, né? O mês de maio é um mês que a gente homenageia os pretos velhos, né? Então, como é sentir a energia da Preta Maria, começando a falar, Preta Maria, né? Preta Maria. Como que é sentir essa energia? Porque quando vem o Jeremias, assim, é outra coisa, né? Assim, Muda bastante. Muda bastante, é muito bom. Tem aprendizados com eles que são bem grandes. Sim. Mas então eu queria primeiro agradecer boa parte dos filhos dali. Que as forças abençoem você sempre, Valdecir, por estar acompanhando a gente. O Ademir, melhoras, Ademir, que a sua recuperação seja boa, né? E agradecer a todos que estão aí participando com a gente e que possa levar, né, essas nossas conversas para que outras pessoas possam ouvir e entender que a nossa religião, ela não é só o que dizem, ela é aquilo que faz muitas pessoas viver, de fato, buscar a sua consciência, o seu amor próprio, o seu respeito. E respeito não só para consigo, mas com outras pessoas também. Talvez até procurar entender o porquê de alguns pontos na vida, né? Então, quando você fala do mês de maio a gente fala de preto velho, a gente fala de sabedoria, a gente fala de consciência, a gente fala de amor próprio, a gente fala de elevação, né? Então, para mim, receber a energia da Preta Maria eu acho que é um pouquinho mais daquilo que eu já sou. Então, ela tem uma força, uma vibração enorme. Ela, pelo que me parece, é bem mais velha que eu em alguns pontos, porque, na verdade, na época deles, às vezes, alguns deles viviam bem mais tempo. E
ela traz uma resistência, um dinamismo, uma força, uma clareza das coisas, uma compreensão das coisas, e ao mesmo tempo ela é muito direta. Isso pode, isso não pode, isso não deve, ela é muito clara com as situações. Sim, assim não é não. Ela não é aquele preto que é calminho, tranquilinho, rezador. Ela aconselha, ela faz esses cuidados. Eu vi ela cuidar bastante pessoas nesse último final de semana. E a atenção que ela dá para a pessoa, só que é um pouco mais firme, independente de ser criança, idoso ou pessoas mais jovens, né, meia idade. Ela não faz distinção, ela só coloca a força em cada um, ela reza bastante, mas ela tem uma força de colocar as coisas, uma dinâmica que é muito determinação. Então, eu diria que assim, eu preciso muito dessa força que ela traz como sabedoria de entender as coisas, como colocar a situação como cabe. Então, eu diria que trabalhar com a Preta Maria é eu respirar um pouco, sabe? Daí você sai da linha de Preto Velho, de repente você entra numa linha de Cosme e Damião, e daí vem aquela calmaria, vem aquele equilíbrio. Nós agora, os próximos que já entram, vem outras linhas de Orixá e vem também a linha de Exu. Então, já dá para nós o gás que nós precisamos, a força que nós precisamos de encarar, de mudar, Então, como a gente sabe que toda essa construção se coloca, trabalhar com a linha de preto é nós dar o passo que impulsiona a flecha, vamos assim dizer. O passo que impulsiona o caminho e a mão que impulsiona a flecha. Então, querendo ou não, é muito prazeroso que ela tenha me escolhido e não sei qual o caminho, porque ainda a gente não sabe toda a nossa comunicação, qual foi o trajeto que nos fez ficar mais próximo. Mas uma coisa que ela sempre deixa clara é que o meu crescimento de vida, o meu desenvolvimento na vida fez com que eu e ela se encontrasse mais rápido, né? Então, conforme tu vai evoluindo na tua vida pessoal, a energia que está com você, ela vai se construindo mais ainda, né? Então, é uma permissão que nós vamos dando. E eu, para mim, ela é um apoio. Assim como o Ogum é um equilíbrio, ela é um apoio, ela é uma base, ela é um sustento. O seu Thierry é a dinâmica de andar, de abrir portas, de fazer movimentos. Então, são 3 energias que, para mim, me fazem pensar todos os dias. Não tem o que não se possa fazer quando você acredita em quem é. Então, querendo ou não, são as energias que me escolheram e eu tenho muito orgulho de trabalhar com elas. Que são a minha fortaleza de alguma forma. Claro que carnal eu tenho a família espiritual, então tudo isso dá uma base de estrutura para você se sustentar, para você medir o caminho, seguir todos os dias. Eu acho que também eu também agradeço todos os dias. Ontem à noite estava meio elétrico ainda, dei uma relaxada e, sabe, pedi que inclusive o Jeremias conseguisse me Isso, acalmar, é o que a porque eu gente tem que fazer. sabe, não desliguei, tava pensando no hoje já, né? Eu sempre, quando algumas coisas estão meio fora do meu controle, que a cabeça às vezes não deixa, já digo, ó, me dê a direção, me mostre em qual caminho e vão comigo. Sim. E daí você se levanta e vai. Eu acho que isso é um aprendizado que a gente tem que praticar, vamos dizer, né? E eles dizem bem claro, ó, essa força é tua. Sim. A única coisa é que a gente coloca neles a fé de não estar só, de estar caminhando eles, mas a força é tua, a capacidade é tua, a coragem é tua. Então, se você não movimenta algo a teu favor, não adianta, não vai acontecer. Eu tenho que fazer os enfrentamentos aquilo que não me agrada. Eu tenho que me movimentar. E nada na vida vai ser como eu quero. E às vezes o que eu quero é minha própria destruição. Agora, algumas coisas que acontecem na vida, que a vida molda, que a espiritualidade nos coloca em frente, que ela diz, ó, esse é teu trecho, tu tem que fazer, e tu não fizer, não vai acontecer nada. Sim, verdade. São escolhas, são movimentos, são ações, são atitudes. E a base disso tudo são respostas. Então, dependendo do que você está fazendo na tua vida, as respostas que tu tem pode ser positiva ou negativa. Mãe, a senhora falou antes do intervalo que iria passar mais alguns ensinamentos, né? Além dessa questão da vela branca e da vela verde, qual que é o outro, qual outra
ensinamento que a gente pode fazer durante... Na verdade é habitual, tipo, a gente dizer assim, ó, vamos fazer no início de uma semana. Uhum. Eu costumo trabalhar com as pessoas uma semana, a primeira semana nós vamos fazer os movimentos. Durante o mês a gente vai cuidando, né? Uhum. Então, mudou bastante a movimentação. Na segunda-feira, por exemplo, a gente cultua bastante, servir os nossos guardiões, a fazer o agradecimento a eles pela proteção dada. E isso não quer dizer que não possa ser feito. Mas também é um dia para você acender uma vela para o teu anjo de guarda, trocar a água da tua quartinha. E se não é habitual da pessoa, porque a água da quartinha é de um médium, né? Você pode colocar um copinho de água ali do teu lado, rezar uma oração que você queira, pedir ao povo de luz, aos bons guias, aos mentores espirituais ou ao próprio Criador, que derrame naquela água as bênçãos necessárias para que você cura física e espiritual da tua caminhada. Eu aconselho a sempre cobrir com um papelzinho toalha, um paninho branco, acender a vela de anjo de guarda, fazer essas afirmações e mentalizar. Tu tem que colocar a mente aberta para possibilidades, não para dores. Eles não querem ouvir nossas dores porque eles já sabem de nossas dores. Eles querem ouvir o que eu vou fazer para fazer Eles isso. já sabem até as dores que nós nem sentimos Nem ainda. sentimos ainda. Então, eles querem saber o que você vai fazer. Então, assim, teu anjo de guarda firma a tua vela para que teu caminho seja iluminado, para que tua cabeça seja iluminada, para que teu ori seja iluminado, para que tu tenha a clareza de seguir em frente. Acendeu essa vela, fez a tua troca de anjo ali, aceitou ali, queimou a vela, toma a tua aguinha depois ali, né? Na terça-feira, uma meditação boa. Ou logo que você levanta, ou um pouquinho antes de deitar. Faz uma boa meditação. Passa um defumadorzinho ou acende um incenso. Escuta uma música mais leve. Eu disse, mas o que tem a ver isso? Tem a ver com equilíbrio. Tem a ver com eu estar buscando a mim mesmo. Tem a ver com você estar vibrando a tua energia à tua volta, se colocando nas condições que te cabem de proteção. Então, isso é muito importante. Na quinta-feira faz o cuidadozinho lá de ouvir você falando e ver você escrevendo, agradecendo, porque você tem que agradecer em voz alta, porque às vezes a maior parte de nós temos mais mania de lamentar ou de reclamar do que agradecer de estar indo dormir mais uma vez, né? Então, se nós passamos por essas turbulências, mas a minha vida é uma dor, mas está vivo e tu pode fazer a diferença. Com certeza. Então, essa é o maior dos E agradecimentos. a única pessoa que pode fazer a diferença na nossa vida somos nós. Exatamente. Né? Eu acho que hoje tem, nesse momento, nesse segundo, em todos os dias, a gente vê histórias. Os nossos olhos e os nossos ouvidos não alcançam o quanto de pessoas estão sofrendo. Crianças sofrendo, pessoas acamadas, famílias com dificuldades enormes. Então, às vezes, a gente é muito ingrato. Às vezes a gente não para, sabe, para olhar. Porque eu acho que eu deveria lamentar quando eu estiver numa cama. Sim. E por culpa minha. Quando eu tiver problemas sérios e por culpa minha. Eu me permitindo. Exatamente. Então, a gente tem que avaliar para não chegar a essas lamentações, porque de tanto que eu fico proferindo dores, lamentos e situações ruins, a minha vida está sendo escrita com aquilo ali. Uhum. Minha história, meu quadro da vida está sendo pintado com essas cores. Sim. Então, eu tenho que me vigiar nesse meio. Ao invés de eu lamentar, eu tenho que agradecer. Se eu estou sentado, o pão está na mesa, o telhado está na minha cabeça, tenho mais do que agradecer. Mas minha alma não está bem, o meu espírito não está bem, a minha mente não está bem. Vamos ver o que você está fazendo para ela não estar bem. Avalia, né? Avalia. É mais fácil eu acreditar. Não estou dizendo que não existe obsessor, pragas, olho, inveja, demanda. Mas se eu aprender a sentir, eu vou entender o que está acontecendo comigo. Mas quando eu estou nessa fase de melancolia, eu diria que estapafúrdia, vamos assim dizer. Se colocando para baixo? Meu Deus do céu, então não precisa nem de inimigo, não adianta nem querer culpar o outro que está fora da cerca. Sim. Então tem que cuidar esse meio, você tem que ser o bom provedor, você tem que ser o bom construtor, você tem que ser a boa base, senão a tua vida não vai ser. É como eu vivo o meu dia a dia, eu vou conviver com pessoas, eu vou conviver com situações que às vezes não são muito tranquilas. Mas e se eu carregar isso para o meu Mas dia a dia? Vai. na grande maioria das vezes elas não são tranquilas, né? E às vezes a dificuldade está ali para a gente saber qual que é a forma que nós vamos encarar ela,
né? Principalmente. Se nós estamos Como é que preparados para o você, próximo passo. exatamente, como é que você reage a determinadas situações e como que você reage a uma situação que você criou. Sim. Agora, o problema é eu entender se fui eu que criei ou se de fato isso tudo está acontecendo. Então, eu tenho que avaliar, ó, eu estou criando um problema na minha cabeça, eu estou acreditando nisso, e eu vou ali fora e saio espancando meio mundo ou atirando pedra em meio mundo. Tem mais a ver com o que eu estou pensando, com o que eu estou sentindo, do que o que o outro está fazendo. Então, o inferno da minha vida, às vezes, acontece porque eu criei um quadro mal pintado, uma música que não tem o som exato e o barulho desnecessário. Então, eu tenho que vigiar. Por isso que entrou a mentalização, ou tirar os segundinhos para meditar, para fazer bons pensamentos, para vibrar boas notas. Agora, falar em boas notas, já mudando saco para mala, que nem diz o outro. Uma vez escutei o seu Tiri falando com um menino que ele é... Mas ele atende uns, ou que toca, canta, ou que é DJ. Ele diz, você não pode esquecer que conforme você estiver e você vibrar as notas que vai tocar para as pessoas, a tua energia vai chegar nessas pessoas. Mas se você vibrar assim, por mais que você esteja triste, mas essa tua nota vibre em tom de um lamento, mas também de uma construção, não se colocando como uma dor ou como uma escuridão, porque as notas vão chegar no sentido do que a outra pessoa está vibrando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, eu estou vibrando peso, carga, energia negativa, e a outra pessoa acaba absorvendo aquilo ali, dá um choque feio. Sim. É E, às vezes, também de tanta energia negativa que a gente está enxergando, a gente fecha muitas portas, né, mãe? uma maioria. Portas, Maioria. né? Muitas portas. Porque... Às vezes, a vida está mudando e o medo que eu tenho de mudar faz com que eu fique num lugar que não me serve mais. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ter o discernimento de estar fazendo o nosso melhor. Ah, mas eu tenho que fazer para que essa pessoa fique bem. Eu não posso fazer primeiramente para uma outra pessoa se eu não fizer para mim. Sim. Porque o que eu vou fazer para outra pessoa é um abismo também, porque eu também vou estar incerta disso. Então, eu tenho que primeiro fazer para mim, para daí poder fazer para os outros. É a mesma coisa que eu chegar lá no terreiro para atender e tá ali com a minha cabeça a milhão de porcaria, pensamento ruim. Se eu Tirio ou seu algum ou qualquer um deles que chega, diz, não, tô indo embora, não vou ficar por aqui hoje, não. Por quê? Porque tu não tá vibrando coisa boa. Tua energia não tá bem. Então, aquela energia vai se espalhar. E isso não é legal. Eu acho que é um bom assunto até para nós, já que nós estamos com bastante irmãos da casa e hoje Principalmente porque às vezes a gente tem pouco contato com todos, né? Então, é um momento que seria interessante, porque quando eu for falar de algum, eu vou estar focando na minha cabeça alguém. Sim. E agradecer também a mãe Maiara, que que entrou também aqui. Muito obrigado, Maiara. Quinta-feira, né? Tem festa de preto lá na casa da Maia. Caboclo Ventania. Isso, na Caboclo Ventania, então. Mas, mãe, aí que tá. Vamos lá, eu tô hoje num dia pesado, vamos dizer assim, meu dia hoje não foi legal, né? Tá com um acúmulo de energia. Isso, de energia negativa, porque carregou, enfim, não que você queira colocar na outra pessoa, mas você tá exausto. Física e espiritualmente. Seria prudente eu chegar e dizer assim, hoje eu vou deixar a energia chegar. Eu sei que a senhora já ensinou isso muito para nós. Descarregar. Para descarregar. Isso, para me cuidar. Isso, e senta no toco e fica quietinho? Com certeza. Né? Essa é a sabedoria do médium. É ele entender que ele não vai poder atender. E que nem todos os dias ele tá bem. Você vai ver que às vezes a pretinha assim, ela chega e diz assim, não, ó, hoje eu não vou atender porque eu vou cuidar. Então ela faz isso. Várias vezes. Hoje eu não vou fazer isso porque eu tô cuidando do meu aparelho. É assim que ela faz. Então esse, no mínimo, é o nosso senso comum para que a entidade também nos entenda nesse meio. Eu vou chegar ali, eu tô tudo quebrado, tô tudo escangaiado, e vou dizer, não, eu vou ali porque eu sou... Fortão. Exatamente. A entidade não vai, porque na verdade eles são energias, né? E o nosso corpo também é energia. E se der um baquezinho ali, depois eu saí com dor de cabeça, saí com dor no corpo, coisa. Tem a ver comigo. Sim. Tem a ver com o meu estado. Como eu me cuidei durante o dia, como foi que eu trabalhei minha mente para esse meio. Porque às vezes você tá assim, a maioria dos médiuns trabalham. O que não trabalha, tem estudos, tudo. Sim. Então, tá num meio ali complicadinho. Às vezes chegar em casa, faz o banho correndo. É sempre numa correria da vida, né?
Então, quando chegar assim para trabalhar, não importa. Chegou para trabalhar, chegou, botou o pé no terreiro, passou pela tronqueira, cruzou ali, pede a permissão do trabalho e deixa uns minutinhos, sem se comunicar, sem chegar perto de ninguém. Lá na hora de bater cabeça também, deixa uns minutinhos para trazer as boas energias, porque senão, às vezes, na pressa, a gente tem por costume, às vezes, bater cabeça como uma decoração. E é naquele momento que a gente chega e diz assim, ó, eu me encontro aqui, vim para trabalhar, E peço permissão. peço a permissão, eu peço a go, eu peço perdão se eu estiver errado de alguma forma, mas que minha mente, meu coração e minhas atitudes sejam zeladas por vocês, que as palavras saiam com sabedoria, que os movimentos que puder fazer seja para praticar o bem com outra pessoa. Sim. Então tem que ter aquele momento de comunicação consigo mesmo. E o bater cabeça é importante isso, né? para isso. É isso. Às vezes a pessoa vai lá assim, tem medo, vou demorar, aí eu não vou ficar muito, porque o outro. Bater cabeça é o teu tempo, É o teu momento, né? não é o tempo do outro. Eu me lembro, mãe, quando eu fiz a afirmação de Oxalá. Uhum. Nesses dias eu comentei isso com o Arthur e com a Bruna. Foi um momento tão, assim, Porque é uma entrega que você diferente, faz com a sabe? tua força. Porque eu fiquei lá, acho que deu umas 2 horas que eu fiquei lá no Congá. Você fazer as obrigações dos orixás, entender essa Uhum. linha é uma coisa, mas quando você vai fazer o teu momento de trabalhar as energias ali com você mesmo, se entregando para aquele momento, deitando, por isso que eu acho que a fala de alguns é o deitar. Uhum. Não, para nós não existe esse meio, existe o se conectar com a energia. Então, você fazer teus agrados, tuas oferendas e se conectar com as tuas energias. Você veja que na casa a gente vai vendo quem que vai fazer. Porque isso para mim é de acordo com o desenvolvimento da Sim, pessoa. sim, sim. Então vai indo nesse meio e é uma entrega da pessoa. Uhum. De estar naquele momento, dele estar se conectando com a energia dele estar conversando com essas forças. E isso é muito importante. Uhum. Então, para nós, todos os dias é religião. Sim. Umbanda, o seu Ogum, ele sempre tem o costume de dizer, não é aqui dentro do terreiro que vocês fazem, é lá fora na tua vida. Aqui dentro do terreiro eu sou santo, lá fora eu vou fazer arte. Olha, você até pode fazer o que você escolher para tua vida, mas também tem que encarar as consequências. Sim. Ali dentro do terreiro eu vou trazer uma entidade, mesmo que eu não esteja bem no meio, que me ensine muito, que ajude muito, que acolha muito, e eu saio para fora, eu faço besteira. Então, se eu aprendi a oração, por que eu não vivo aquela oração? Por que eu não a pratico ela? Sim. Eu tenho que ter essa prática. Eu vou no terreiro para mim me entender, para mim me conectar comigo mesmo, para mim entender minhas dores, minhas angústias, meus medos. Discernimento, compreensão e aceitação. Sim. Porque tem coisas que não adianta você dizer, não é para mim, não quero, não me serve. É teu. Você só tem que aceitar que é teu. O Ogum fala muito também, né, mãe? O Pai Maior escreve certo por linhas certas. Porque tem Não tem linhas tortas. Não tem linhas Quem tortas. entorta a linha é nós nós, mesmo. É né? nós mesmo que Então, faz as assim, linhas todo o tortas. caminho, e a gente sabe disso, né? As entidades, elas vê já a nossa caminhada muito à frente, muito à frente, né? Sou Tiriri 5, 10 anos à frente. Ele sempre deixa claro isso. É. Então, cada dia ele tem um tempo mais nosso à frente. Sim. Então, querendo ou não, às vezes é nós que ou queremos precipitar tudo de uma vez, porque plantar a semente, querer colher o fruto no outro dia é costume nosso. Isso é coisa nossa. Agora, entender aquela transformação, de cuidar a plantação, de cuidar a coisa se transformar, de ver o negócio crescer, e de repente uma árvore frutificar, isso aí é magnânimo. Sim. Agora, aquele que quer a pressa de colher o fruto, além de colher fruto azedo, apodrece cedo, nem fica no pé, às vezes nem dá fruto nenhum, Sim. aí vai reclamar. Por quê? Porque não deu tempo. E não usou bem o tempo. E isso tem que ser focado. Um médium tem que ter entendimento de que a minha mente, o meu coração e as minhas ações, elas vão construir aquilo que eu viver. Sim. Então, eu tenho que estar certa disso. Então, eu criar uma tormenta na minha família, porque eu achei isso, porque eu achei aquilo, não fala da família, fala de mim, daquilo que eu estou vendo. Então, a minha paz vai depender de como eu estou fazendo as coisas. Então, às vezes é fácil dizer assim, tem isso ou aquilo que me perturba. Eu posso sair na estrada, eu posso não
não comungar da mesma opinião com alguém, eu posso não comungar com a É mesma natural, né? impressão. É natural. Somos todos diferentes. Sim. E isso é natural E a ocorrer, sim. E a diferença é a construção. A né? diferença é a construção. Uhum. Porque se fosse todos iguais, que tipo de construção nós ia ter? Não teria nenhum. Então, querendo ou não, é essa construção que nós temos que fazer diariamente, é entender as diferenças e aceitar o nosso dia a dia. Como diz o homem, você bebe água suja se tu quiser. Se tu quiser. Caso contrário, escolha o que tu quer beber. Sim. Então, de acordo com a pessoa, é o inferno dela ou é o céu dela. É fácil você pregar a religião para as pessoas. A nossa religião, ela não ensina a dizer que o outro está errado. Ela ensina nós a entender como nós estamos. Qual é o nosso erro, o nosso E acerto. muitas vezes a gente aponta o erro e é o erro nosso. o erro nosso, né? Exatamente. Então, Não é nem muitas, é na maioria das vezes. Porque quando você está dizendo, ó, tua fé é errada, você escuta a música errada, você se veste errado, você gosta de forma errada, o que tu tem a ver com a vida do outro? sim. Se ele gosta do que ele desgosta, é problema dele. Agora, o que tu não gosta e tá olhando para a vida dele, é só aquele reflexo do azedume que tu tem na tua alma, do mau humor que tu tem dentro da tua alma, do jeito que tu não gosta de ver. Então, para mim, tem muitas coisas que eu não gosto, mas eu aceito. Sim. Não é para mim, não sou eu que vivo, não sou eu que faço. Então, a questão é se o outro gosta, e daí? Tem gente que gosta de tomar o chimarrão bem quente, que nem eu, né? É. Mas tem gente que já gosta de tomar o chimarrão morno, para Sim. frio. E daí? Então, não toma, só isso. Só isso. Fica assim de boa. Tem gente que gosta de colocar açúcar, né? Açúcar, para tirar o amargo da erva. E Ô, tem gente que coloca direto. O compadre Gregory, ele vai lá tomar chimarrão na mecânica e ele já espera, deixa eu tomar mais uma coisa que eu coloquei açúcar. Sim, o meu primeiro mate também vai um pouco de É. açúcar. Porque para mim é costume para tirar. O bom gaúcho diria, nossa, tu estragou o mate agora, né? Mas é para tirar aquele forte da Amargo, erva. né? Uhum. Arthur, vamos tocar um ponto de Preto Velho e depois a gente volta. Axé no ar. Continue ligado. Já já tem mais Conversando sobre Religiões Afro. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Canta ponto, risca pemba, que é longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Canta ponto, risca pemba, que é longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Canta ponto, risca pemba, que é longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Canta ponto, risca pemba, que é longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Canta ponto, risca pemba, que é longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Canta ponto, risca pemba, que é longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá Rio, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar.
Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longa de fio, lá no seu Jacutá, e numa casinha branca de fio, que a vovó tá lá, sentada num banquinho tosco de fio, com a sua rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela tem te ajudar. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela tem te ajudar. Pensa numa estrada longa de fio, lá no seu Jacutá, e numa casinha branca de fio, que a vovó tá lá, sentada num banquinho tosco de fio, com a sua rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longa de fio, lá no seu Jacutá, e numa casinha branca de fio, que a vovó tá lá, sentada num banquinho tosco de fio, com a sua rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Salve a vovó Maria Redonda. Você está ouvindo Conversando sobre Religiões Afro. Desculpa falar isso. Voltamos por aqui. A gente conversa muito, né? Nem vê quando volta. Mas enfim. Como o tempo voa, né? Já são 8h12, 8h13 já, né? Vamos encerrar por aqui hoje. A conversa é muito boa, né, mãe? E a conversa flui, né? Eu quero agradecer sempre a oportunidade, né, de ter a senhora nesses tempos, assim, que a gente consegue estar aqui, né? Falar de religião é sempre bom. É muito bom, aprendizado, né? Quero agradecer o Arthur, que hoje não tinha aula, daí aproveitou para vir auxiliar, né? Agradecer o João também, que está nos ouvindo com certeza, né? Agradecer o Dinei e a Fábio aqui da direção dos sindicatos metalúrgicos, pelo espaço, por essa estrutura maravilhosa que a gente tem aqui, né? E agradecer a todos que tiveram nos ouvindo, que assistiram, né? Que tiraram esse tempo para estar vendo sobre a nossa religião, né? E quero pedir para a mãe também, aproveitar, reforçar que sábado nós temos a nossa festa de Preto Velho, né? Sim. Que horas que vai ser, mãe? Desculpa. Na verdade, vai ser às 5 horas. 5 a gente horas, começa às 5 horas. Nós da casa às 5 horas, né? Aham. Bom, pro pessoal que chegar ali por umas 6h30, 7 horas, no máximo, 7 horas. 7 É horas, bom pro pessoal. 19 horas, então, quando o pessoal quiser chegar, a gente pede que contribua, leve 1 quilo de alimento não perecível, que a gente auxilia outras famílias também, ali do entorno da nossa casa, né? E até pessoas de fora também, tá? Então, quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam hoje aqui, né? Agradecer mesmo, e a audiência está aumentando cada dia mais, principalmente dos nossos irmãos da nossa casa, mãe, eu acho que isso é Sim. importante, né? Então, é isso. Mãe, uma mensagem da senhora para uma mensagem dessa semana dos Pretos Velhos, vamos dizer assim, né? Acho que é importante nós... Eu diria que não deixa a mente acorrentar os pés e nem as mãos, né? Não deixa o coração ter uma pedra de ferro. Eu diria que nós precisamos aliviar as nossas preocupações, ainda que às vezes, humanamente, elas sejam quase impossíveis de o ser humano raciocinar direito. Então, o que dá para pedir é que as boas energias dos sábios preto velhos, dos caboclos, das crianças, que elas acolham os seus sentimentos, as suas dores, as suas angústias,
e que possa chegar e acalmar elas, direcionando seus passos, direcionando sua vida, direcionando seu caminho, para que você consiga acordar amanhã e todos os dias de sua vida e ter um motivo para agradecer. Como é pedido, agradeça. Então, vamos agradecer pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso alimento. Vamos agradecer por tudo que nós temos no nosso dia a dia. E que nós tenhamos força, capacidade e sabedoria para discernir nossos dias mais pesados, nossos dias mais difíceis, porque nós não estamos sozinhos. Axé a todos. Pai nosso umbandista, Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares, em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e as águas das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, desabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai, Pai, um raio da tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam. Pelo bem da humanidade, assim seja.